Hoje nós estamos aqui com mais um podcast e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, com a gerente do Sicoob de Mantena, Minas Gerais. E para mim é uma honra receber você aqui. E eu tenho certeza que esse testemunho vai mudar a sua história, hein? Você que está querendo criar carreira, querendo fazer história, então fique aqui até o final e já compartilha e inscreve no canal para você assistir mais episódios como esse. É Então, isso é um aí. prazer ter você. Pode se apresentar. Olá para todo mundo. Eu me chamo Graziela. Estou como gerente da agência do Sicoob há 7 anos aproximadamente. Eu trabalho no Sicoob já há 10, mas eu estou como gerente da agência há 7 anos. Nossa, bastante ano, né? É, Me conta um pouquinho como foi sua trajetória até você chegar até aqui. Lu, então, quando você me convidou para estar aqui, eu comecei a pensar um pouquinho nessa história, né? Como é que foi para Graziela hoje ser gerente da agência, né? Às vezes tem muita gente que às vezes é a Lu, né? Dona de uma Acha loja, fácil, né? vê a Grazi, gerente de Sicoob, fala assim, teve oportunidades na vida, né? Mas eu percebo que muito mais do que ter oportunidades, eu busquei as oportunidades que eu alcancei, né? Então, trazendo lá da minha infância, eu venho de uma família muito humilde, muito simples. Eu sou gaúcha, mas saí muito pequena do Rio Grande do Sul, como é comum para lá, né? Os gaúchos são muito andarilhos, né? Muito aventureiros. E aí, Sério? muito. Eles desbravam muito. Então, minha família saiu muito cedo, foi para o Mato Grosso do Sul, fiquei um tempo lá. De lá eu fui para o Mato Grosso, que foi onde eu cresci. E meus pais, né, sempre trabalharam muito. Minha mãe era dona de casa, cuidava de 4 filhos. O meu pai trabalhava numa madeireira, né? Ele trabalhava serrando madeira. E na simplicidade deles, meu pai tinha segunda série, a minha mãe também, mal sabia ler e escrever. E para eles, os filhos tinham que estudar. Que Mas é bem. interessante que como que é a visão de estudar, né? Para a gente hoje, quando eu penso em estudar, eu quero que a minha filha faça uma faculdade, uma pós-graduação, ou se especialize no negócio que ela tem hoje, que hoje ela mora fora do Brasil, né? Tem um negócio dela. Mas assim, para o meu pai e para minha mãe, estudar era terminar o segundo grau. Então, isso era o suficiente, né? O que que era ter sucesso na cabeça deles? Ser honesto, trabalhar duro, estudar, terminar o segundo grau e arrumar um emprego. Um emprego honesto, um emprego que ganhasse um salário, que tivesse uma segurança. Então, isso era o que era ter sucesso para eles. E eu cresci assim, né? Mas aí chegou um momento da minha vida, né, até por conta de situação financeira, né, dessa visão muito simples da minha família, que eu quis sair de casa. Saí de casa muito cedo, casei muito cedo, tive a minha filha aos 19 anos. Nossa, cedo mesmo. Logo em seguida não deu certo o meu relacionamento e eu acabei ficando sozinha. Tinha parado de estudar nesse tempo, porque aí eu morava num lugar onde eu não podia estudar, né, numa zona rural. E aí eu parei, terminei o primeiro ano do segundo grau e parei. Tive uma filha e me separei. E aí nesse momento caiu a minha ficha. O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho uma filha para criar e ela depende de mim. O que que é ter sucesso para mim? Aí nesse momento começou a vir tudo na minha cabeça, né? Então eu aos 20 anos tinha uma filha, era uma mulher separada, sozinha para criar uma criança que dependia Duas totalmente de crianças. mim. Duas crianças, né? Porque cabeça nessa idade a gente não tem nenhuma. E aí foi quando eu percebi, falei, eu preciso fazer uma faculdade. E aí eu tenho uma amiga muito próxima que a gente cresceu junto e ela falou: "Nós vamos fazer faculdade". Falei: "Vamos". E a gente morava numa cidadezinha desse tamanho chamada Guaranta do Norte, inclusive ela mora lá hoje ainda, né? Foi embora e voltou, mora lá. E aí nós falamos: "Nós vamos embora". Onde que é a cidade mais próxima aqui que tem faculdade? Não, é Sinop. Então tá bom, então nós vamos embora para Sinop. Mas a gente não tem dinheiro e a gente também não tem como pagar uma faculdade. Não, mas nós vamos fazer o vestibular, nós vamos passar no vestibular público, e aí a gente começou a estudar o pouco que a gente tinha noção. Ela queria fazer economia e eu queria fazer contabilidade. Fizemos vestibular, passamos no vestibular na faculdade estadual de lá, que chama Unemat, do Mato Grosso. E a cidade mais próxima era Sinop, então nós mudamos para lá para estudar. Só que eu tinha uma filha pequena. E aí? E aí como é que faz, né? Eu precisava estudar, detalhe, a faculdade era de manhã. Hum, E aí, assim, como é que você faz para estudar de manhã? E como é que você faz para estudar e trabalhar estudando de manhã? Meu pai morava numa cidade vizinha dessa cidade que chama Sinop. E aí nós alugamos um kitnet lá, morávamos eu, minha filha, essa minha amiga
tinha uma irmã que morava lá e essa irmã cuidava da minha filha para mim. Então a gente precisa arrumar um emprego onde? Supermercados tinham 2 turnos, então caixa de supermercado entrava meio-dia, 1 hora e ia até 9, 10 horas da noite. Opa, é aqui que a gente vai encaixar. Nós vamos trabalhar no supermercado. E aí deixamos currículo daqui, dali, né? Tinha alguns conhecidos na cidade, pedimos ajuda, conseguimos a porta de entrada. Ela trabalhava num supermercado grande lá e eu em outro. E assim nós começamos. Então, esse desafio não foi fácil para mim, né? Porque eu tinha uma filha pequena, por muitas vezes eu saía de casa de manhã, deixava ela na escola, eh, ia para a faculdade. Na hora do almoço, eu pegava ela na escola, deixava na casa da babá, me arrumava, corria para o trabalho. Isso sempre muito corrido. À noite, eu saía 8, 9, às vezes 10, às vezes eu chegava a Chegava, a 11. menina já estava dormindo. E muitas vezes ela estava dormindo. O que que eu tinha para me locomover? Uma moto, né? Que era muito para quem não tinha tanta condição assim, mas eu tinha uma moto. Por muitas vezes a minha filha dormiu na casa da babá. Por dias eu dormi sem ver minha filha, né? Sem dar uma boa noite para minha filha. E isso era muito difícil, né? Tanto para mim quanto para ela. Mas foi necessário, foi importante para eu dar o meu primeiro passo, né? Que foi essa faculdade. Só que no meio desse caminho, minha família mudou para o Pará. Minha mãe teve um problema de saúde muito sério, né? E eu escolhi largar tudo para ir cuidar da minha mãe. E aí, outro recomeço. Tranquei a faculdade, fui trabalhar com a minha família no supermercado deles, lá no Pará, que naquele momento eles estavam com um supermercado. Fiquei um tempo ali, tive uns problemas familiares com cunhada, né? Família que às vezes não é direta. E aí eu optei por sair de lá. Arrumei um emprego em outro lugar, ali eu já mudei essa parte de ser caixa, trabalhar no supermercado, e eu fui trabalhar sendo, eu era coordenadora do setor de suprimentos, né? Era uma área hospitalar, mas eu mexia com compras, então ainda estava na minha área, mas mudei um pouquinho o foco. E ali eu falei, eu preciso voltar a estudar, né? Entrei numa faculdade à distância, porque era o que eu tinha ali. Eu esqueci de uma parte importante, né, no meio desse Hum. processo. Eu parei de estudar no primeiro ano. Então, quando eu tranquei, quando eu parei de estudar, casei, logo depois eu me separei. E aí, quando eu me separei, eu tive que voltar para a escola. Então, foram 2 anos que eu estudei, e à noite, por muitas vezes, eu levava minha filha junto para a escola, porque era a opção que eu tinha. O professor às vezes ficava bravo, enfim, mas era a opção que eu tinha. Então, eu terminei o segundo grau, e aí veio a história da faculdade. Voltamos à faculdade. Quando eu recomecei, que eu tive que fazer à distância, né? Foi uma etapa muito difícil. No meio desse caminho, eu acabei indo embora do Pará, Gaúcho Andarilho, eu falei para você, né? Então, eu estava com a minha família lá no Mato Grosso, mudei de cidade para estudar, e aí mudei de estado, porque eu fui atrás da minha família. Dali surgiu uma oportunidade, eu mudei dali, fui para São Paulo. Lá E a fiquei filha levava junto? junto, para onde eu fui, eu sempre falei, nunca abandonei a filha não, onde eu for, ela vai estar comigo, com dificuldades, mas ela vai estar comigo. E aí fomos morar em São Paulo, fiquei 1 ano e meio lá, entendi que minha filha, eu precisava pensar naquele momento mais nela do que em mim. Voltamos para o Pará, que é onde estava minha família, para eu poder ter alguém perto, porque ela era uma pré-adolescente, né? Ela estava com seus 10 para 11 anos, né? Então, assim, os momentos. São Paulo é assim, você vai muito em São Paulo, você sabe como é que Sei. é, né? O É trânsito é uma loucura. loucura. Então, assim, eu saía muito cedo de casa, chegava tarde da noite por conta de transporte, né? Trânsito. E aí eu optei por voltar atrás, né? Para poder estar mais perto da minha família e ter apoio, né? Nesse momento que ela ainda era pequena. Voltando para o Pará, eu tive a oportunidade numa cooperativa de crédito, numa outra cooperativa de crédito. E foi aí que eu comecei a minha história no sistema financeiro, né? Quando eu entrei lá, eu tinha acabado de me formar, ali eu já tinha trocado, né, da faculdade de contabilidade para administração, concluí o meu curso e entrei numa cooperativa, né, na área de atendimento, e aí comecei a gostar e falei, é isso que eu quero para minha vida. E comecei a estudar, 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 buscar. Tirei uma certificação, que é importante, né, que na época era CPA 10. Tirei uma certificação na área financeira. Estudava muito, eu lembro que o meu gerente falava para mim, falou, Grazi, você não entendo não, você faz os cursos que são... Eu era assistente, né, agente de atendimento, e ele era gerente de agência, e eu tinha um relacionamento próximo com o meu gerente.
E ele falava assim para mim: "Não, você faz os cursos que estão na minha grade, você não precisava fazer isso", né. Eu falei: "Mas eu quero crescer, eu quero uma oportunidade". Só que aí surgiu uma oportunidade, virei gerente de relacionamento, né, gerente de conta, né, que o pessoal Uhum. conhece mais comum. Mas aí chegou um momento que eu queria crescer mais e eu optei por me cadastrar numa vaga para ser gerente de agência. Mas no meio desse caminho eu conheci meu marido, que é daqui de Mantena, que todo mundo conhece, e ele trabalhava nessa cooperativa também, nessa instituição. E aí ele me propôs a gente vir embora para Minas. Quando ele me propôs de vir, eu falei: "E agora? O que que eu Aí faço?". sua filha já tinha quantos anos nessa época? A Amanda nessa época estava com 14 anos. Adolescência. É, 14 anos. Ela completou 15 lá, logo depois a gente veio embora. E aí, assim, lá eu ralava muito, né, eu trabalhava muito, meu tempo era me dedicando para ela, para o meu trabalho, para estudo. E aí esse mesmo gerente, que é um amigo muito próximo, falou assim para mim: "Grazi", conversei com ele, né, expliquei o que tinha acontecido, a proposta do meu marido, e aí ele falou assim: "Grazi, não abre mão de nada na sua vida por causa de algo que você tem medo de perder, porque lá você vai estar perto de grandes centros, você vai ter outras oportunidades, você é bom no que você faz, confia em você. E fica tranquila, se tudo estiver errado, se der errado lá, eu tô aqui te esperando, o seu trabalho tá aqui". E aí eu ficava: "Meu Deus, e aí?". E aí é o Como tomar momento essa decisão? e aí é o momento que eu tomei a decisão mais certa, né, eu coloquei meus joelhos no chão e pedi para Deus me direcionar. Falei: "Me coloca no caminho que o senhor entende que eu tenho que seguir. Que o senhor colocar no meu caminho, eu vou seguir". E aí ele me direcionou, né, e eu entendi que seria a melhor opção, porque Mantena é uma cidade pequena, assim, mas próxima de cidades muito boas, a gente tem Valadares aqui perto, Colatina. Vitória bem ali também, né, pra gente é um acesso fácil, tem Colatina. E aí eu aceitei a proposta, né, De vir para cá. nós viemos para Mantena, em 2016. Cheguei aqui com aquela expectativa assim: "Não, eu tenho um bom currículo, eu tenho uma profissão, vai ser fácil de arrumar um emprego". Mas aí eu cheguei em Mantena, as oportunidades para minha área eram muito limitadas, né, assim, como é que faz para você trabalhar numa instituição financeira, né? Eu já não tinha mais idade para entrar a partir de concurso em instituições bancárias, né? Cooperativa, a gente tinha um Cicobi aqui, mas era uma cidade, continua sendo uma cidade pequena, mas assim, dificilmente você tem uma rotatividade de sair um funcionário, entrar outro. O quadro estava preenchido. Então, as chances que eu tinha de entrar e trabalhar aqui em Mantena eram muito pequenas. Mas no meio desse caminho, deixei currículo em Vargem Grande, deixei currículo em Barra de São Francisco, enfim, né? Onde eu tinha oportunidade, lá em Valadares, eu falei, aonde surgiu eu vou, e se eu tiver que ficar indo e vindo, é essa opção que eu tenho. No meio desse caminho, coincidiu que estava havendo uma substituição aqui em Mantena. E aí, o Cicobi, eu cheguei aqui em junho, em julho eu deixei o currículo em Valadares, em agosto eles me chamaram para um processo seletivo, em outubro eu já estava trabalhando no Cicobi. Então, assim, foi tudo muito Aí você rápido. estava trabalhando aqui ou em Valadares? Aqui, é porque Aqui. a sede da nossa cooperativa da Crédito Rio Doce é em Valadares, né. Uhum, Então, antigamente, você fazia o processo todo lá. Então, você tinha uhum. que deixar currículo lá, as vagas eram lá, entrevista, tudo. Passei no processo lá, mas com a intenção de Mantena, vim para Mantena e comecei a trabalhar aqui, como agente de atendimento. Aqui a gente tem algumas separações, então eu era, ah, um cargo inicial, né, vamos falar Uhum. assim. Eh e aí tinha, assim, uma experiência, mas era uma outra cooperativa, então tudo muito diferente do que eu vivo aqui hoje, né, um sistema diferente, com outras regras, né. E aí no começo, assim, eu trabalhei 5 anos na outra cooperativa, então, querendo ou não, eu já tinha meus 34, 35 anos, não era mais uma menina, né, então como você faz para recomeçar e aprender de novo outras regras? E aí de novo, né, estudar, estudar, estudar. E assim foi, 3 anos depois eu tive a oportunidade, né, teve a troca da gestão da agência, abriram um processo interno, eu me inscrevi, passei nesse processo e assumi a gerência da agência. E desde então, eu estou como gerente da agência de Mantena, mas é um desafio que eu continuo, né,
Não foi? encarando todos os dias, né? Acho que seria essa palavra, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou levar para você, né, Lu? Você tem uma loja, né? A Uhum. Lu já tá bem, tá estabilizada, ela é dona de uma loja, né? O que que você faz para manter o seu negócio todos os dias? É um desafio É um todos os desafio todos dias. os dias. E assim é manter o funcionamento, o bom funcionamento da agência, né? Os negócios fluindo, a gestão de pessoas, né? Porque o meu trabalho na agência não é só atender os associados, né? Não é só atender quem vai lá e precisa de um produto, de um serviço, de um crédito, de um consórcio, enfim. O meu trabalho é gerir o financeiro da agência, é gerir os colaboradores da agência, os conflitos da equipe, que você sabe que quando a gente tem uma equipe, a Tem. gente tem, gerir os negócios, né? É entender o que está funcionando bem, o que não está, preocupar se o associado está sendo bem atendido pelo meu colaborador, né? Dentre muitas demandas que a gente tem internamente também, né? Igual agora a gente vai ter, né, o circuito gastronômico, festival de inverno. Isso, como gerente, é uma responsabilidade minha também de criar toda a estratégia para estar lá, para participar, né? Então, assim, é o desafio diário, né? De manter a qualidade nos bons serviços, no atendimento que a gente presta, né? Para os nossos associados. É, Grazi, a gente vê como você falou aí, a gente não entende, não, eu acho que não é a palavra não entende. A gente pensa que assim, fulano já nasceu lá com um pai que tinha recurso. E hoje em dia que a gente vê muito é a desculpa, né? Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não tenho. E aí joga assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. E essa semana mesmo eu estava conversando com o Rio, meu filho, e falando com ele assim, você precisa estudar. Tem uma segunda opção, estuda. Mãe, mas é difícil. Eu falei, não, você escolhe. Então a vida é feita de escolha, né? Se você É, tivesse seguido os seus pais, você estava lá até hoje. Seus pais moram lá ainda? é. A minha mãe mora no Mato Grosso até hoje, né? Ela foi para o Pará e depois voltou. Meu pai, ele veio a falecer lá no Pará, num acidente de carro, né? Isso já tem 18 anos, bastante tempo. E aí, na ocasião do falecimento dele, logo depois, 2 anos depois, eu perdi meu irmão também num acidente. E aí, minha mãe ficou um pouco depressiva e minha irmã se manteve morando no Mato Grosso. Ela tem negócios lá, tem uma padaria. E aí, minha mãe voltou para o Mato Grosso para morar com a minha irmã, né? Mas aí, hoje eu não tenho ninguém lá no Pará, né? Tem só lá no Mato Grosso. Então, Então, aí se você fosse olhar, você estaria lá com é, sem estudar, porque já tinha aprendido. O meu pai tinha uma regra assim, tem que saber ler e escrever, é, porque ele não sabia. Meu pai, ele mandava você fazer uma conta. Aí, quando você pensava que ele já tinha feito na cabeça, ele sabia tudo assim, mas não sabia ler. Aí ele falava assim: não, vocês não podem ficar igual eu, vocês precisam saber ler e escrever. Mas se soubesse ler e escrever, não precisava de mais nada. Então, esse era o caminho: saber ler, é, escrever e casar com um homem trabalhador. Esse era o caminho. Então, e acabou que todo mundo foi seguindo esse caminho. Mas eu estou muito feliz de ouvir sua história. Eu tenho certeza que tem gente aí que quer chegar em algum lugar e está achando difícil. Eu vou pedir a Graça para mandar um recado para você, porque tudo é possível e está aí dentro de você. é. Pode olhar para essa câmera aí e Ô, mandar um. Lu, antes de eu dar o recado, eu quero puxar um pouquinho o que você falou. Olha como é que as coisas vão mudando com o tempo, né? O seu pai, ele não sabia nem ler nem escrever. Então, Não. na cabeça dele, o que que era? Os meus filhos precisam pelo menos ler e escrever. O Hum, meu pai sabia ler e escrever. Ele tinha a segunda série na cabeça dele, ele queria mais para os filhos dele. O mais era que eu tivesse o segundo grau completo. Isso era para ele sucesso. Eu consegui um pouco mais. E o que que eu quero para minha filha? Um pouco mais do que eu tive. Então, a gente sempre quer para quer os nossos mais. mais do que aquilo que a gente teve, É né? verdade. Então, isso é interessante a gente fazer essa reflexão, né? O quanto que, com o tempo, a gente vai entendendo e vai buscando cada vez mais, né? E eu acho que hoje, pegando o gancho aí na pergunta que você me fez, o maior desafio que a gente tem são as facilidades tecnológicas, né? Não entenda que eu acho isso ruim, muito pelo contrário, eu acho que a IA, né, ferramentas que a gente tem de modo geral, elas são incríveis e são importantíssimas para todos os trabalhos que a gente faz todos os dias, mas até que ponto os nossos jovens hoje, eles estão entendendo que aquilo ali é para somar e não para fazer pela gente, né? Então, isso é um desafio. Hoje você pega
uma ferramenta de IA aqui, você conversa com ele e fala, eu quero que você faça um trabalho assim, assim, assim para mim, e ele me dá pronto. Até que ponto os nossos jovens, e nós como pais, né, como os avós, que somos, nós duas somos avós, né, como que nós estamos preparados e preparando essa juventude para isso tudo que está aí, né, lá fora. Então, é nesse sentido que vem o meu recado, né, eu acho que fácil nunca é, a gente sempre tem um desafio, porque quem recebe tudo fácil não valoriza, né, então que bom que nós recebemos as coisas, mas temos os nossos desafios. Se eu tivesse escolhido cruzar os meus braços, eu estava lá até hoje. Do mesmo jeito, trabalhando numa loja, recebendo um salário, mas eu quis mais para minha vida. Chegou um momento que eu escolhi mais para minha vida, porque eu queria dar um futuro diferente para minha filha. Você falou de desafio, igual o Hilton falou, é difícil, né? Uhum. Eu acordo 4h40 da manhã todos os dias. Eu entro às 8 no trabalho, não precisaria. Só que à tarde, tem dia que eu saio 5 horas, tem dia que eu saio 5h30, tem dia que eu vou lá numa reunião da CDL, tem dia que eu tenho um compromisso. A minha rotina de cuidar de mim não me permite que eu faça isso à noite. Às vezes eu estou muito cansada por causa da rotina do dia. Então, eu optei por cuidar da minha saúde física de manhã, que é o horário que nada vai me impedir. Então, eu acordo 4h40 da manhã, dias eu vou para academia, dias eu vou pedalar, que é um esporte que eu gosto. E nisso eu consigo ter uma rotina de cuidado comigo, né? Você falou do tempo do Hilton, ele vai ouvir e vai falar assim, pra que a Grazi falou isso? Mas quando eu tinha minha filha pequena, eu era sozinha para criar minha filha, então eu trabalhava o dia inteiro, eu cuidava da minha filha e eu tinha que estudar e me capacitar para o trabalho que eu exercia na outra cooperativa lá no Pará. E aí um dia um gerente que foi meu gerente na agência, eu estava estudando para fazer essa certificação que eu fiz na época, na CPA 10, e ele falou assim, Grazi, como é que você faz para gerar tudo? Eu falei, eu tô com dificuldade para estudar, porque eu chego à noite, eu tenho minha filha para cuidar, não sei o quê. E aí ele falou assim, estuda de madrugada, toma um banho frio, acorda cedo, toma um banho frio. O banho frio eu nunca consegui, porque eu odeio água gelada. Ah, também. Toma um banho frio e vai estudar, porque aí você toma um café para despertar. E aí, nesse momento, eu lembrei de uma fala de um professor meu da faculdade, quando eu estudava presencial, e ele falou numa palestra que ele deu para nós: use as horas vagas da madrugada. Eu nunca ouvi falar de ninguém que morreu por perder uma noite de sono. Use as horas vagas da madrugada. E no dia que esse gerente falou isso para mim, eu lembrei disso. Eu falei, é isso, eu vou usar as horas vagas da madrugada. E a partir dali, eu comecei a acordar de madrugada, 4, 5 horas da manhã, para estudar, para essa certificação que eu precisei tirar. Eh, Estudei durante 3 meses, passei quase fechando a prova, porque eu realmente estudei muito, me dediquei muito para isso. Eram 60 questões, eu acertei 59. Então, assim, eu quase fechei a prova, graças a Deus. Eh, mas naquele momento eu percebi que eu precisava me esforçar um pouco mais para poder fazer aquilo que eu me propunha fazer. Então, tudo aquilo que a gente precisar fazer na vida requer desafio, requer a gente se esforçar um pouco mais. Disciplina, né? Disciplina, exatamente. Então, requer disciplina. Tenha disciplina para aquilo que você quer na sua vida e você vai conquistar tudo que você almeja. Esse é o recado que eu deixo. Eu também acordo 4 horas. Eu acordo 4 horas, aí eu estudo, eu oro, e aí 5 horas, 10 para 5 eu vou para academia. Falar com você que é fácil? Não é não. Não é não. Tem dia que eu olho para a cama assim, o relógio desperta, me dá vontade de desligar ele e não levantar, mas eu penso assim, nada pode ser mais forte do que o que eu preciso. Aí eu sempre brinco com as meninas assim, eu quero ficar uma velha abotoando a sandália do pé. Então eu preciso correr atrás, porque senão eu não vou conseguir. Se eu não fizer por mim, quem fará, né? Ninguém, ninguém. Então, Grazi, foi uma honra receber aqui. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser edificadas com seu testemunho. E se você quiser fazer um CTA aí para o seu banco, pode fazer, para as pessoas ir lá abrir uma conta, gente. A Grazi vai estar lá para receber vocês. É. Pode fazer. Mas fiquei muito grata mesmo pela sua vida, por se determinar esse tempo para estar aqui conosco. Tá bom? Obrigada, Lu. Obrigada para quem puder assistir, né? E eu falo que tudo na vida é aprendizado, né? Tudo que a gente consegue assistir e tentar entender um pouquinho mais, né? Eu falo que eu gosto muito de ver podcast, eu gosto muito de ver reportagens, né? Vídeos assim explicativos, vejo muita coisa no Instagram, no YouTube, né? Como seus programas sempre. Eu falo que
Se de tudo que você ouvir, você conseguir absorver Uma palavra. uma palavra, uma palavra que você conseguir absorver daquilo que a Lu falou, do aprendizado de vida dela, do meu, ou de qualquer pessoa, já é muita coisa, né? É 1% a mais aí no degrauzinho que você pretende subir. Então, assim, capacitação é importante, né? E eu falo que é algo que eu não paro de buscar, né? Eu estou sempre tentando aprender um pouco mais, buscando conhecimento, né? Ainda que às vezes a gente não consegue fazer uma faculdade, um curso superior, uma especialização, talvez no momento você não consegue, não tem condição financeira nem tempo para isso, mas os 5 minutos a mais que você deixa de estar no Instagram, numa rede social, às vezes olhando coisas aleatórias da vida dos outros, né? E a gente passa a buscar um conhecimento para si, algo que é importante para si, isso é crescimento, né? Isso é buscar desenvolvimento. E vale muito a pena. E eu, como gerente do Cicobi, com certeza não vou deixar de aproveitar essa oportunidade, né? Cicobi Crédito Rio Doce está aí há 37 anos no sistema, né? O Cicobi tem muito mais do que isso a nível nacional, mas a Crédito Rio Doce, que é a cooperativa que está em Mantena hoje, tem 37 anos. A gente vem crescendo muito, né? Sempre muito voltado a atender com qualidade, com produtos, com serviços, aproveitando das facilidades, das tecnologias que a gente tem. Cicobi está aqui, ó, na palma da mão para quem quiser, né? Se quiser ir lá na agência, a gente está à disposição. Se você quiser abrir a sua conta pelo aplicativo também, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, nós estamos à disposição para atender da melhor forma possível a todos que tiverem interesse. Isso aí. Olha, e a oportunidade vem uma vez só, gente, então passa lá. É E isso muito aí. obrigado vocês que ficaram até aqui. Então, toda sexta-feira nós estamos aqui com história que transforma a sua vida. E que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E muito obrigada, Grazi. Amém. Que Deus te Obrigada. abençoe. Quantos minutos? 26. Ó, Só no comecinho que a gente pode corrigir, porque eu gerente, ia né? falar que você falou presidente Aí é do gerente, né? Cicobi. Aí eu corto e jogo Meu lá. presidente, se tiver o presidente ouvir, você podia falar Eu de novo, falo só pra não- gerente? Isso, eu coloco lá. É só falar gerente? Aí só fala de fazer aquela questão abertura de novo, aquela introdução, né? Ela é Eu não sei nem. presidente do Cicobi, Eu né? nem sei o que Aí que eu falei mais. Eu nem sei o que que eu falei mais. Eu vou falar gerente. Você vai lá e põe o gerente lá. Mas faz uma fala de introdução como se a gente estivesse começando, ele estivesse falando pode com o outro, ser. falando, hoje nós Só estamos que essa aqui com a gerente do Cicobi de Eu falei Mantena. presidente, né? Você falou Isso. presidente. Vai dar certo.